Igreja, eu já queria te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. E assim que você achar, dá o maior glória a Deus que você puder aí no teu lugar. João capítulo 15, a partir do verso 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Espero que Deus derrame porção redobrada de força sobre a vida de vocês. Amém? Amém. Que esse é o maior glória a Deus que você pode dar para o Senhor, é que você está literalmente precisando de uma porção nova de ânimo sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aí sim. Agora eu estou sentindo que a gente está na bola de neve. Ô, meu irmão, tá? Volta a dar um chacoalhão no irmão que está do seu lado e fala, acorda, Deus já está aqui, não deixa a presença dele passar, amém? Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus, João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim, então, serão meus discípulos. Baixa tua cabeça, fecha teu olho. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesse local, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque a tua presença está aqui nesse lugar. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus real, um Deus digno de ser exaltado. Pai, obrigado, Senhor, porque se estamos aqui reunidos no Teu nome, é porque a Tua liberdade é presente sobre esse lugar. Podemos gritar o teu nome, os quatro cantos desse país, Senhor, e nada sofreremos, e nós te agradecemos por essa liberdade. E da mesma forma, Pai, como o Senhor nos dá a liberdade de te adorar e te exaltar, nesse momento nós te damos a liberdade de ir para que o Senhor possa nos ministrar. Tira, Senhor, de nós a preocupação, tira, Senhor, de nós qualquer tipo de pensamento que tem tentado nos tirar da Tua presença. E que no nome santo de Jesus, nossa mente, nosso coração, as nossas vidas, a partir desse momento, estejam 100% focadas naquilo que o Senhor tem para dizer para nós. Senhor, mais uma vez nós te adoramos, Pai, porque o Senhor é muito maior do que nós podemos imaginar. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o digno de honra, de glória e de poder. Sim, Senhor, nós sabemos que o simples fato de estarmos aqui hoje é porque a Tua presença é soberana. Então recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor nesse momento. E que o Seu nome seja exaltado, mas fala conosco, porque nós não queremos sair da mesma forma como entramos. Precisamos de uma mudança em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Se for para o Senhor, dá direito essa palavra, amém? Amém. Aleluia. Eu vou forçar até se acordar, amém? Aleluia. Que a gente tem que sair daqui cheio do fogo do Espírito Santo, amém? Amém. Glória a Deus. Igreja, essa palavra que eu quero trazer para nós, que o Senhor irá nos trazer nessa manhã, ela, eu confesso que vem martelado na minha cabeça já faz umas 2 semanas. Eu não sou um cara de sonhar muito. Quando eu sonho, eu confesso que eu já acordo, pego o celular, o bloco de notas e já anoto esse sonho, porque de fato é muito raro eu sonhar. Minha esposa está aqui. Eu acho que eu devo contar nos dedos quantas vezes eu sonhei algo assim que me impactou de tamanha forma de eu acordar precisando mergulhar na palavra, precisando entender o que o Senhor quer para a minha vida e consequentemente para a vida da igreja.
através daquilo que ele me trouxe nesse sonho. E esse sonho específico, ele vem justamente ao encontro dessa passagem que nós lemos agora em João 15. João 15, ele fala, é o Senhor Jesus falando com seus discípulos, e ele faz uma parábola, uma analogia sobre uma videira. Quem aqui conhece uma videira? Tem um meme na internet, um repórter, que ele vai mexer numa videira. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Se vocês não viram, vocês não estão vivendo na internet da forma como é que você vive. Porque esse é clássico. Você conhece, né, Lucas? Essas mais de mesa. Exatamente. O tiozinho vai mexer na uva dele, vai estar ali falando ao vivo essa parada. Ele vai mexer na videira assim, mas tem eletricidade, né, na videira. As pessoas não tocarem nas uvas, né? Ele toma um choque que é federal, e ele fica... Misericórdia, a gente ri porque ele está vivo. Pelo menos estava, né? Ele ficou, não sei se ele ainda está vivo hoje. Mas uma videira é uma planta, é a planta que dá uva, né? E o Senhor, ele faz justamente essa analogia sobre estarmos enxotados na videira verdadeira. Para que vocês possam entender, e o Senhor, ele é detalhista naquilo que ele faz, amém? Quem crê nos detalhes do Senhor? Amém. Eu te garanto, se você está aqui nesse lugar nessa manhã, é porque em algum momento Deus mexeu com você de forma detalhada. Né, Dona Ivani? Foi detalhado para você chegar aqui nessa terra, né? Ela, sério, eu conheço a história um pouquinho, tudo é detalhado. Deus faz as coisas no detalhe. Ontem nós tivemos uma experiência, essa experiência foi justamente aquilo que nós precisamos para essa manhã. Como vocês sabem, eu e a pastora, nós somos pais de uma atleta em formação. Mas ela é tão em formação que cada vez que a gente vai para um campeonato com ela, a gente já vai orando, pedindo para Deus, não só que dê uma boa colocação para ela, mas que Deus trabalhe a mente dela de uma forma que ela não venha a se sentir derrotada por qualquer contratempo que aconteça. Ela se cobra muito. Só que ela só tem 10 anos de idade, e a gente fala para ela, você tem que estar ali para se alegrar. O esporte tem que ser algo que te faça feliz, não algo que te faça sofrer. E ontem a gente teve uma experiência que foi muito clara, porque ela treina com uma equipe. E ontem ela teve um campeonato onde a academia dela, né, a equipe dela, ela estava com as crianças um pouco maiores da idade dela, e algumas crianças um pouco menores. Né? Ou seja, era bem nítido as crianças menorzinhas, participando provavelmente da primeira competição dela, e das maiores participando já pelo menos nesse ano, já é a 5ª competição. Em um determinado momento, quando começou o campeonato, né, foi a equipe dela com um aparelho, e eu e minha esposa ficamos procurando ela, não achava ela, levantei, comecei a procurar ela. Ela estava em outro aparelho com as criancinhas menores. E só tinha ela grandona, só tinha ela da idade dela. E ela estava, quando eu cheguei perto dela, né, porque a gente não pode se comunicar com os nossos filhos, que atrapalha. Mas eu olhei ela, eu vi ali que tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Ela estava sentadinha, as meninas aquecendo, e ela sentada assim, ela estava super animada para a competição, mas ela estava sentada aqui assim. Pronto, acabou a manhã dela, acabou a competição para ela. E eu dei um grito, falei, Bia, o que está acontecendo? Ela olhou para mim e falou assim, eu queria estar lá com as minhas amigas. Eu queria estar lá. E aí Deus automaticamente falou, ela queria estar com aqueles que ela treinou, com aqueles que davam confiança para ela. E foi nítido, igreja, foi nítido. Eu cheguei para ela, chamei ela no canto, a professora já ficou dando aquelas olhadas, tipo assim, o que você está fazendo? O pai já falou que não pode. Mas eu falei para ela, filha, você está numa competição, a competição não é dos outros, ela é só tua. Pensa no teu melhor, pensa naquilo que você vai fazer, pensa naquilo que você vai apresentar aqui hoje, porque é isso que importa. Não importa nada mais do que os outros vão fazer. A sua competição é com você mesmo. Ela olhou para mim e falou assim, tá bom, pai. Foi pro primeiro aparelho, evoluiu. E aí no segundo aparelho, o que aconteceu? Queda. Ela teve uma queda. E aí, meu irmão, aí eu confesso que doeu mais em mim do que doeu nela nessa manhã. Porque ela ficou mal. E o que eu senti a diferença? Porque ela já tinha sofrido uma queda numa outra competição. Só que na outra competição, as amigas dela que estavam ali naquele grupo dela, quando ela caiu, automaticamente, quando ela saiu do aparelho, porque a criança ela cai,
Não sei se vocês já viram a ginástica nas Olimpíadas, já assistiram. Existem atletas que eles caem. Só que o que eles fazem quando eles caem? Eles terminam o seu treino, eles terminam a sua apresentação. Porque é a honra que você tem que dar. Você tem que, né, sair com a cabeça erguida. Ela foi, caiu, levantou, fez de novo, e na primeira vez que ela caiu, assim que ela voltou com a equipe, praticamente todas as meninas foram e abraçaram ela. E deram aquele apoio que a criança precisa, que a pessoa precisa. Aquela pessoa que está mal, acabou de sofrer uma dificuldade, ela precisa. Só que ontem foi diferente, porque ela estava fora daquele ambiente que ela estava acostumada. E quando ela caiu, ela simplesmente ficou sozinha no canto dela. Sozinha, nenhuma criança que estava ali com ela tinha um discernimento de que ela só precisava de um abraço, de uma palavra de apoio. E aquilo me doeu muito. Me doeu muito. E é justamente esse o ponto que nós vemos nessa parábola. Muitas vezes nós somos comparados, nós somos os ramos. Nós somos, é isso que a parábola fala, é isso que Jesus fala. A grande diferença dessa história que eu contei, que aconteceu com a gente ontem, é que o Senhor, ele fala nessa parábola sobre darmos fruto. Ontem, o fruto que a minha filha tinha que dar eram os pontos, era o score que ela tinha que conseguir para conseguir uma colocação boa. Igreja, ela até evoluiu nos outros treinos, nos outros 2 aparelhos que faltavam, mas meu irmão, ela ficou em último da equipe dela. A Rebeca ela até contou na semana passada que na outra competição ela se cobrou demais, mas ela tinha ficado em terceiro da equipe, dessa vez ela ficou em último. Eu sei que o Senhor está falando alguma coisa com ela, ela só não está entendendo ainda. E minha oração é que um dia ela entenda, né? Porque não é possível as coisas acontecerem dessa forma. A diferença é que aquele score era o que importava naquele momento, como o gol importa, né? Os coaches aí do futebol. É o gol, se não fizer o gol não vai mudar nada. Né? Os times eles se unem para fazer o gol, o objetivo do futebol é fazer o gol. E o nosso objetivo como filhos de Deus é gerar frutos, amém? É isso que o Senhor está falando aqui. E a pergunta que ficou martelando na minha cabeça desde o dia que eu tive o sonho é: qual fruto eu tenho gerado para o Senhor? Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta a mesma coisa. Qual fruto você tem gerado para o Senhor? Essa deveria ser a pergunta constante na nossa vida. Todo aquele que se considera cristão, ele deveria pensar nisso diariamente. Diariamente. Qual o fruto que nós estamos dando ao Senhor? Como nós estamos ajudando o reino de Deus? Como nós estamos fazendo para que o reino de Deus evolua? A palavra do Senhor chegue a mais pessoas. Você não está nessa terra por acaso, amém? Você não foi retirado da tua terra natal, colocado aqui nos Estados Unidos simplesmente apenas para receber e pegar e tomar todas as riquezas que essa terra tem. Não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor, ele te chamou para que você possa começar a doar aquilo que um dia Ele derramou sobre a tua vida, para os próximos que estão do seu lado, amém? Esse é o único motivo de nós estarmos aqui. O Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ele fala assim: Jesus dizendo aos seus discípulos, logo após ele ter ressurreto: vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. E esse é o objetivo do cristão: falar da videira verdadeira, falar da essência de Deus, falar dos planos do Senhor, falar das vontades do Senhor. Será que nós temos sido ramos que dão frutos ao Senhor? Charles Spurgeon foi um grande teólogo inglês. Ele decretou em um dos seus sermões a seguinte frase: um cristão sem fruto é como se fosse uma contradição viva. Ou seja, não existe um cristão que não dê fruto. Não existe alguém que, enxotado na videira verdadeira, não produza fruto. É importante nós observarmos, igreja, e entendermos o contexto daquela parábola que Jesus contava. Jesus, ali no capítulo 15 de João, ele tinha acabado de sair da Santa Ceia com seus discípulos. Muito provavelmente, alguns historiadores falam que eles deviam estar caminhando em direção ao Getsemane, aonde Jesus seria dado como preso. Alguns outros historiadores falam que provavelmente Jesus, ele fala dessa parábola porque enquanto eles caminhavam ao Getsemane, ele deve ter olhado uma plantação de uva. Ele deve ter visto algo relacionado a isso.
e ele conta essa parábola aos seus discípulos. A gente precisa entender que quando Jesus ele conta essa parábola, o que o Senhor está falando é: haverá um tempo em que eu não estarei mais aqui. Porém, isso não impede que você continue dando fruto. Isso não impede que você continue fazendo a vontade do Senhor. Jesus ele entendia que a necessidade de preparar aqueles homens para continuar a missão da pregação do Evangelho. Por isso essa analogia, ela é viva nos dias de hoje. Pois essa é a nossa missão. Você não faz parte de uma igreja local simplesmente para vir aqui no domingo e na segunda-feira começar e voltar para o seu trabalho como se nada tivesse acontecido. A sua missão é falar do reino de Deus. A sua missão é refletir o reino de Deus. Amém. Então olha para o irmão que está do seu lado, dá um chacoalhão nele e fala assim: você ainda não acordou. Mas você tem uma missão. Frutifique. É o que nós precisamos entender nessa manhã, igreja. A frutificação, ela não é relacionada a nada daquilo que nós estamos fazendo nessa terra, amém? Amém. Quem acredita nisso? Amém. A gente tem uma imaginação de que quanto mais fazermos, quanto mais fizermos, quanto mais trabalharmos, quanto mais doarmos o nosso tempo, maior vai ser a nossa colheita, maior vai ser a produção do nosso fruto. Ainda mais aqui nessa terra onde nós trabalhamos e por hora nós recebemos um salário. Isso nos faz mudar a nossa visão real de como são as coisas de Deus. E nós entendemos que quanto mais nós trabalhamos, mais entra o cascalho no bolso. Quanto mais horas trabalhadas, mais rico eu fico. Quer dizer, rico, né? Porque da mesma forma como entra, sai rapidinho. Mas essa é a visão que nós temos nos dias de hoje. Eu preciso produzir, porque quanto mais eu produzir, mais eu vou ter. Mas para o reino de Deus não é dessa forma como acontece. O que o Senhor Jesus nos alerta através dessa palavra é que a produção de um fruto não é relacionada àquilo que nós fazemos, mas ela não é relacionada ao esforço físico, ela não é relacionada a nada que nós podemos fazer de forma real nesse lugar. O que o Senhor nos ensina é que para que um fruto aconteça em nossas vidas é necessário uma conexão com a videira. O que importa, igreja, é a conexão. Você pode repetir isso comigo? O que importa é a conexão. O que importa é a conexão. Conexão. Bem, espero que você tenha entendido agora. O fruto, igreja, ele vem através da conexão com a videira. E através desse relato, igreja, a gente começa a entender a grande revelação que Jesus quer nos trazer nesse momento. No Antigo Testamento, igreja, lá em Isaías 5:7, Deus havia determinado Israel como a videira. A gente vai ler esse texto. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é o povo de Israel. E os homens de Judá são a plantação em que ele se deleitava. Ele esperava a justiça, mas houve o derramamento de sangue. O Senhor esperava a retidão, mas houve gritos de aflição. O grande problema de Israel naquele tempo é que ele não soube obedecer à vontade de Deus. Ele não soube gerar o fruto que o Senhor desejava que Israel gerasse naquele momento. E a palavra fala que o fruto que foi colhido daquela vinha de Israel naquele momento foram frutos de sangue e grande aflição. Israel era a videira, mas não conseguia produzir os frutos esperados pelo Senhor. Jesus, em contrapartida, nesse momento, ele se apresenta como a videira verdadeira. Ou seja, Jesus está dizendo que não precisamos mais olhar para um sistema de leis, porque naquele momento ele era o que importava. Ele era a pessoa. Ele era o exemplo a ser seguido. Aquilo que ele falava e aquilo que ele fez na terra é o que iria determinar a nossa vida nos dias de hoje. A gente precisa entender que por mais que ele seja o exemplo que nós vamos seguir, Jesus, ele nunca nos disse que está simplesmente vindo para ensinar o caminho. O que ele diz está lá em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade,
Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que o Senhor está dizendo é: eu sou a videira. Só eu importo. Só eu importo. Igreja, a videira é o lugar de onde vem a seiva, de onde vem a vida do fruto, de onde vem os nutrientes para o sustento desse fruto. Sem a conexão de um ramo com a videira, é impossível existir um fruto saudável. E muitas vezes, gente, muitas pessoas nos nossos dias atuais, graças a Deus na Igreja Bola de Neve essas coisas não acontecem, mas muitos vivem através da própria força. Muitos vivem através de um ativismo religioso. Muitos trabalham achando que o esforço que eles produzem ali nos seus lugares onde eles estão é o suficiente para vencer as batalhas onde somos colocados. Mas o problema, igreja, é que por muitas vezes fazemos, mas não estamos inseridos na videira. Podemos até parecer vivos, saudáveis, mas por dentro somos secos. Quem aqui já comprou um limão aqui na Flórida? Eu não sei comprar limão, eu acho. Porque todo limão que eu compro aqui na Flórida e eu tento espremer para fazer alguma coisa, ele vem sem suco nenhum. Ele é seco. Graças a Deus, eu acho que ele é seco porque eles tiram todos os sucos do limão e colocam nas garrafinhas. Né? Porque não é possível, meu irmão. Não tem um limão seco, um limão com suco dentro dessa terra. Você comprar um saco de limão, eu acho que um ali foi esquecido da extração do suco. O restante está seco. É assim que nós somos, muitos de nós. Lindos por fora. Brilhando. Muitos formosos. Alguns fortes. Outros o Senhor coloca um filtro, né, Júnior? A esposa vê beleza. Mas por dentro somos secos. Não produzimos nada, não entregamos nada. Quando a gente olha para o verso número 2 dessa palavra de João 15, nós somos apresentados a duas situações do que é alguém que dá fruto. A primeira situação, igreja, é aqueles que se encontram na videira, porém não dão frutos. A palavra nos diz que o Senhor corta essas pessoas. E quando a gente olha para essa palavra, automaticamente a gente imagina o quê? O Senhor está tirando essas pessoas. O Senhor está fazendo algo que vai eliminar essas pessoas, porque Ele vai cortar. Só que, igreja, quando a gente vai no grego, no original da palavra, a gente encontra no texto original, a gente encontra a seguinte palavra: aio. Essa palavra, ela tem um contexto, uma conotação totalmente diferente daquilo que hoje a nossa língua portuguesa nos traz. Quando o Senhor ele fala ali que Ele corta as pessoas, na verdade Ele está falando numa conotação de erguer, levantar ou elevar essas pessoas. E por isso que eu te perguntei no início desse culto: quem aqui já viu uma plantação de uva? Quem aqui já viu? Eu não sei se vocês já notaram, mas normalmente essas plantações de uva, né, os ramos eles são pesados e automaticamente eles vão para o chão. E aí o que o vivicultor ele fala? Ele faz? E normalmente ele monta uma estrutura, normalmente de madeira. No caso do meu irmão lá do Mene foi fios elétricos, né? Mas ele monta uma estrutura de madeira, o vivicultor vem, levanta esse ramo, para que esse ramo fique erguido, e normalmente nós vemos os ramos de fruta dando fruta no alto. A gente vê aquele cacho bonito descendo. Por que o vivicultor faz isso? Porque quando o ramo vai para o chão, devido à ausência de luminosidade, devido a uma grande umidificação do solo, a areia que corre por cima dessa videira, quando vem a água, né, que vai regar a videira, essa areia ela se torna numa lama, numa sujeira, e essa sujeira impede com que aquela árvore produza frutos. E aí vem o vivicultor, o agricultor, com todo o cuidado do mundo para não danificar aquele ramo. Ele levanta esse ramo, ele coloca ele suspenso, ele eleva ele suspenso. Ele pega uma mangueira e ele limpa
Ele tira todo o resíduo de lama, todo o resíduo de pó, todo o resíduo que possa atrapalhar o crescimento do fruto daqueles ramos. E aí aquele ramo que jogado no chão, cheio de sujeira, não produzia fruto algum, ele é restaurado e dali começa a frutificar. É essa analogia que Jesus ele faz conosco nessa manhã, através do versículo 2. O Senhor ele faz o mesmo conosco. E se você está aqui nessa manhã, saiba, o Senhor ele irá fazer o mesmo com você nessa manhã. Amém. Eu não sei o nível de sujeira que você está inserido. Eu não sei o nível do lamaçal que você está enfiado. Eu não sei qual é o buraco. Eu não sei qual a dificuldade. Eu não sei o que tanto tem te angustiado. Eu não sei, mas o Senhor ele conhece todas as coisas. O apóstolo Paulo, no versículo 5 de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele fala assim: se alguém já está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E essa é a palavra que o Senhor ele traz para você nessa manhã. Não olhe mais para o passado, pois Cristo, a videira verdadeira, já te livrou de toda a condenação do pecado. Cristo, na crucificação, ele já levou sobre si toda a sujeira e todo o pecado do mundo. Hoje você é limpo, hoje você é saudável, hoje você é restaurado. Você tem que estar enxotado na videira verdadeira, amém? Amém. E existe um segundo grupo. E esse segundo grupo são aqueles ramos que dão frutos. E a palavra do Senhor vem, quando Jesus fala conosco, ele fala que ele poda esses frutos. O que é a poda? Quem pode me dizer o que é a poda? A poda também é um corte. Mas ela é um corte específico, igreja. Ele é um corte que ele vem para que daquela poda se produza mais frutos. Para que daquele corte cresça mais. E esse é o momento em que muitos estávamos inseridos nessa manhã. Porque eu não sei se você sabe, mas crescer dói. Dói. Quem aqui é pai de criança sabe. De vez em quando, normalmente de noite, as minhas duas filhas elas têm isso direto. Chega na noite e fala: estou com a perna doendo, estou com a perna doendo. Isso é normal, igreja. Graças a Deus que elas estão com a perna doendo. Porque isso está querendo dizer que os ossos estão crescendo. Que existe uma nova formação óssea acontecendo lá dentro. E aí isso dói, isso machuca. Você já sentiu essa dor? É você. Ficou com vergonha? Já sentiu uma dor na canela? Quem já sentiu a canelite infantil? Vocês não lembram, mas provavelmente sentiram. E dói. Minha filha mais velha, ela tem isso direto. E ela chega falando: pai, faz massagem, tá doendo. E tem vezes que, meu irmão, você tá com tanto sono, porque é na madrugada, irmão. Essas coisas acontecem para doer na gente também. Não só doer no coração, é doer no sono também. Se prepara, Kevin, vai vir esse momento na tua vida. Já está rolando? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque crescer dói, igreja. Acho que eu estou em fase de crescimento. Não, você é o mesmo tipo de dor que eu tenho. É a dor que é surreal. A dor masculina é surreal. Não é só a noite, não. Só essas coisas. Crescer dói. Quem aqui, quando quer buscar um novo objetivo, fala assim: poxa, eu vou entrar numa faculdade, Léo. Seria tão bom não entrar na faculdade e ficar só, né? Né, Cris? Não dói? Dói, pô. Esses caras aí são outro nível. Eles entrarem em faculdades, mas dói, meu irmão, porque são noites perdidas estudando. Outro dia o Cris me ligou e falou assim: rapaz, eu achei que ia ser tranquilo esse negócio de faculdade. Eu não sabia que era sério desse jeito. Porque o professor ele tá achando que eu não faço nada, que eu só estudo. Meu irmão, você escolheu isso. Quer conhecer coisas novas? É assim. Quando você vai fazer um curso, aquele famoso curso da internet que você compra e fala assim: esse vai mudar minha vida. E aí você larga ele de canto assim, é porque você não está querendo doer junto com o curso. Porque serão horas
ali estudando, horas ali se envolvendo, horas ali, né, que você por muitas vezes para e pensa assim, poxa, mas eu poderia estar fazendo algo melhor, ou algo diferente. E quando a gente entra numa academia então, hein, Dida? Faz tempo, né? Hein? Quando a gente entra numa academia, hein, Rony? Estamos precisando. Irmão, na primeira semana parece que você não vai andar. Por isso que eu não jogo mais bola, tá, ô Kevin? Porque depois no futebol, irmão, parece que eu não ando mais, meu irmão. Não ando. E eu me aposentei, sem nunca ter feito nada. Lembra, Lucas, quando a gente jogava bola, uns 4 anos atrás? Esse aqui ele era esportista, empolgado, metia a bicicleta lá no futebol. Se eu fizesse o negócio que ele fazia, eu me quebrava tudo e estatelava no chão e ficava. Mas outro dia dói. Quando você vai para uma musculação querendo desenvolver os seus músculos, Júnior, tá precisando. Quando a gente vai para uma academia, a Raca ela passou 2 semanas da vida dela crossfiteira. 5 horas da manhã ela postava, tô lá, porque você sabe que ir para academia sem postar não tem efeito. Então você vai e posta, no outro dia dói. No outro então, meu irmão, parece que não tem mais jeito. Mas por que dói? Na academia, igreja, você está ali lesionando o seu músculo. Você está ali machucando o seu músculo. Você está criando microfissuras na sua musculatura. E essas microfissuras, elas vão trazer um tipo de cicatrização que ele vai inchar, ele vai inflar. Inflar não, mas crescer. Mas dói. Igreja, a poda, ela faz isso com as nossas vidas. Sabe o que é a poda nos nossos dias atuais? O cristão, ele chama a poda de processo. A poda de Deus são os processos que nós estamos inseridos. Sabe aquela dificuldade? Ela sabe. Ela é a única que não sabe o que é a dificuldade. Mas sabe aquele momento em que você chega na última semana do mês precisando de X, e aí você faz aquela conta e fala assim, não vai dar. Isso faz parte da poda, meu Senhor. Faz parte da poda. É o Senhor, Ele querendo fazer com que você evolua junto com Ele. Queria que o Mateus estivesse aqui. Ele está aqui na salinha, ele está ouvindo. Você está ouvindo a ele? Ele está fazendo nós dormir ali. Fala para ele ouvir o que eu vou falar. Sabe o que é a poda, meu irmão? Você que acha que é jardineiro nessa terra, a poda é quando Deus chega e fala assim, esse cliente aí seu, não, ele não vale mais nada. Esse outro cliente que você tinha, que era ponta firme, te pagava em dia, também não vale não. E aí as portas começam a se fechar, isso é a poda. Porque é algo gigantesco que Deus vai derramar. Algo gigantesco. Converse com esse irmão do seu lado aí, ó. Ele passou por uma poda parecida com essa. Um belo dia, ele deu esse testemunho já lá numa reunião com o homem. Vou contar seu testemunho, tá? Já contei uma vez. Um belo dia ele falou, arrumei o emprego dos sonhos. Saiu para encontrar o dono do emprego. O sonho se transformou em um pesadelo na primeira conversa que ele teve com o cara. E aí ele simplesmente desistiu do emprego não, né? Porque ele ainda foi teimoso e tentou 2 semanas, né? 3 dias. Deixa eu aumentar um pouquinho, só pra... 3 dias. 3, que daí fica mais dramático. Não, 3 dias. Ele não foi tão cabeção assim, né? 3 dias lá. Não, vai dar certo. O cara pode falar palavrão, pode acabar com a minha vida. O cara pode falar que eu não presto. O cara pode falar que eu não sei fazer nada. Mas uma hora ele vai parar, não é possível. E aí Deus falando para ele, irmão, tem uma palavra na Bíblia que fala que os humilhados serão exaltados. Sai dessa daí que eu vou te exaltar. Aí ele conversou com a esposa e graças a Deus a esposa do homem é sábia. Ela sai logo desse emprego. Cara, ele entrou no emprego achando que ia mudar a vida dele. Falou, tá tudo certo, porque o cara ainda falou assim, ele tem uma empresa e ele limpa estofado. Ele faz limpeza de brick, de telhado. Meu irmão, se você quiser limpar, chama assim que ele limpa. E simplesmente o cara virou e falou assim, cara, além de você me ajudar no meu trampo, eu vou te ajudar no teu. Eu vou investir uma grana, eu vou fazer o teu negócio acontecer na América.
Aí, né? Cresceu o olhão, falou, tô rico, venci na América. Irmão, o cara, primeiro dia, sentou no carro. E aí, irmão, o que você vai me ajudar? Não, começa que você faz tudo errado. A sua van é errada, o adesivo da tua van é errada, o aparelho que você tem na tua van é errada, você com essa cara feia é errado, tudo é errado. A gente precisa mudar tudo em você. Não tem o que fazer. Ele olhou e falou assim, poxa, mas tudo está errado, mas foi Deus que me deu tudo. Então não está errado, eu acho que o errado é você. Simplesmente ele saiu desse emprego, igreja. No outro dia ele já tinha conseguido um cliente, já estava pagando muito mais do que ele ia pagar na promessa fajuta que o cara tinha dado para ele. Irmão, acredita no processo do Senhor. Por mais que te doa, por mais que te machuque, por mais que você não consiga entender, acredite no processo do Senhor. Acredite na poda do Senhor. Esses processos eles vão vir para fazer você crescer. Se você está sofrendo aí no teu lugar, se você está pensando exatamente agora no teu problema, acredite no processo do Senhor. Ele vai vir para te fazer ser elevado. Apenas continue na videira. Porque no meio do processo é onde as pessoas normalmente pulam fora do barco. No meio da dificuldade é que quando as pessoas simplesmente saem do barco, saem da presença de Deus. Mas o que o Senhor ele te fala nessa manhã é: seja enxotado na videira verdadeira. Aquilo que você está vivendo faz parte da poda do Senhor para a tua vida. Sabe um videogame? Quando você está jogando videogame, você chega no chefão. O primeiro chefão é fácil passar. O segundo, meu irmão, já subiu o nível. O terceiro já é uma dificuldade grande. Se você conseguir chegar no último chefe, meu irmão, provavelmente você não vai vencer de primeiro. Porque as suas habilidades elas começam a melhorar. Foi o que a minha filha passou na ginástica. Ela simplesmente, eu estava vendo as notas dela. A primeira nota que ela tirou num aparelho foi 9.875. Eu olhei e falei assim, caramba, nem eu sabia que ela tinha tirado essa nota. Ontem ela tirou menos de... Foi o aparelho que ela caiu. Porque ela se sente autoconfiante. Ela se sente autoconfiante. Muitas vezes nós, em meio ao processo, achamos que vamos solucionar os problemas com as nossas próprias mãos. A poda é o que te faz crescer, amém? Amém. Romanos 5, versículo 3 fala assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado é o que nos traz a esperança. Um grande pastor sul-africano chamado Andrew Murray, procura depois esses nomes, porque eles são exemplos daquilo que nós podemos fazer na terra. Ele disse o seguinte: a permanência em Cristo é a condição para que toda a vida cristã exista. O problema, igreja, é que nós nos costumamos a desistir em meio à prova. Muitos abandonam as vontades de Deus. Muitos, quando se encontram na dificuldade, saem da dificuldade. Acham que não são capazes de passar por essas dificuldades. Mas nessa manhã o Senhor te diz que a poda não é o teu fim. O processo não é o momento da sua desistência. O que a poda vai te fazer nessa manhã é te levar para um nível de intimidade que um dia você orou e pediu. Amém. O Senhor, Ele sabe, Ele conhece suas orações. Porque você pede lá no teu íntimo: Senhor, me dá mais intimidade contigo. E aí quando o Senhor vira e está com um caminhão nas suas costas, você reclama do Senhor: por que eu estou vivendo isso? Nessa manhã o Senhor está te falando: foi o que você pediu, meu filho. Se você quer estar mais próximo de mim, aguenta o tranco. Eu vou te sustentar, mas você vai se sustentar em mim. Isso é o que o Senhor está te dizendo nessa manhã. Permaneça na videira. Se há um segredo escondido nessa parábola, esse segredo ele é revelado a partir do versículo 4. E ele vai até o versículo 8, que é quando Jesus ele começa a falar para os seus discípulos que a permanência nele, a conexão nele, é aquilo que que faz a diferença. Se você é alguém que deseja gerar um fruto nessa manhã, a revelação que o Senhor te traz nessa manhã é: permaneça em mim.
Permaneça em mim. Permanecer no Senhor significa continuar. Permanecer no Senhor significa habitar. Permanecer no Senhor significa não se desconectar. Quem não permanece na videira, igreja, não consegue se sustentar. Esses são aqueles que vêm no culto do domingo, que acham que essa é a solução dos problemas. Graças a Deus, na Bola de Neve isso não acontece. Sabe aquele cara que vem só para se alimentar num culto de domingo e depois não quer mais saber de Deus? Aleluia, aqui não tem isso. Vive de emoção em emoção, vive de culto em culto, vive de momento em momento, mas nunca buscam a conexão com a videira verdadeira. Essas pessoas são como celulares. Quem aqui tem um celular? Alguns celulares, como o meu, por exemplo, que já caiu algumas vezes no chão, tem umas trincadinhas. Alguns celulares são 100% novos, como o do Lucas, por exemplo. Cara cuidadoso, só que não. Alguns de nós somos como celulares. Só que somos celulares que não possuem carregadores. Em algum momento, esse celular, ele vai servir por um tempo. Em algum momento, você vai conseguir mexer nele. Mas se esse celular não encontrar conectividade com uma tomada, inevitavelmente a sua bateria vai acabar. Infelizmente, alguns de nós cristãos somos como celulares sem bateria. Somos celulares sem o carregador. O Senhor, Ele te pede, se conecte com a videira verdadeira. Amém. Porque aqueles que se conectam nunca baixam a guarda. Aleluia. Aqueles que se conectam, eles não são abalados. Os que se conectam, eles ficam firmes em meio aos ventos fortes. Aleluia. Aqueles que são conectados com a videira verdadeira, em meio à tempestade, eles não temem. Os que permanecem na videira são aqueles que persistem até que eles vejam o fruto. Amém. Quando a gente olha Gálatas 5, lá no versículo 22, a gente consegue entender melhor sobre que fruto Jesus está falando. Que fruto Jesus nos alerta esse tempo todo. E está escrito lá: o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a amabilidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. O Senhor, Ele está falando de um fruto. Um fruto com 9 características. É esse o fruto que você tem que buscar dia após dia sobre a tua vida. Já fazendo aí um spoiler, nós falaremos e estudaremos um pouco mais sobre isso amanhã na aula do Mergulho da Palavra. Essa é a carta de Gálatas. É a carta que a gente vai falar amanhã, 8 horas da noite, online. Se você tiver vontade de conhecer mais do Senhor, vai ali no final, tem um QR Code ali no nosso mural ali, já entra no grupo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí o Senhor termina no versículo 24 falando o seguinte: aqueles que permanecem em Cristo Jesus, eles crucificaram as carnes com as suas paixões e os seus desejos. Através do fruto do Espírito é que nós vencemos o pecado, é que nós nos tornamos mais próximos de Cristo. Através do fruto do Espírito é que nós temos a certeza que somos usados por Deus. Esse é o fruto. Não é um fruto que nos traz reconhecimento ou glória. Não é um fruto, mas sim um fruto que muda o caráter. Um fruto que muda as nossas vidas. Um fruto que gera transformação genuína. Porque Jesus, Ele nos chama para sermos agentes de transformação. Mas você nunca vai ser um agente de transformação se você não permitir primeiro você ser transformado. E a única forma como você vai ser transformado na sua caminhada cristã é se você estiver enxotado na videira verdadeira. Se você estiver sendo suprido do alimento, da seiva que vem daquela videira, da água que vem daquela videira. Jesus, o mesmo que se diz e se chama como videira verdadeira, é aquele que fala que Ele é água viva. Esse é o mesmo Jesus que olha para alguns dos seus discípulos e fala: eu também sou o pão vivo. Aleluia.
Jesus, Ele é o alimento, Ele é o sustento. Ele é tudo o que precisamos. Aleluia. Não há nada que você possa pensar em fazer. Não há nada que você possa, em algum momento, pensar em se permitir trabalhar, que vai conseguir completar aquilo que somente o Senhor Jesus pode mudar na tua vida. Amém. Aleluia. Não vai adiantar nada também, igreja, você sair daqui agora, falando de Jesus, os quatro cantos, se Jesus não viver em você. Verdade. Não adianta aqueles que falam de amor não viverem o amor com seu irmão. Não adianta aqueles que falam que são santos, que buscam a santidade, mas todos os dias nos seus quartos acessam sites que são impróprios. Não adianta. Não adianta nada você falar assim para tua esposa, homem: você é tudo para mim, você é minha rainha. Só que aí você entra no Instagram e você fica escrolando mulher de biquíni. Não adianta nada. Cadê a tua santidade, meu irmão? Não adianta nada aqueles que dizem que morreriam por Jesus, mas no primeiro momento que vem um abalo financeiro, por exemplo, na tua vida, são os primeiros a abandonar o Senhor em troca de um trabalho. Não adianta nada. Deus não quer aqueles que dizem ter domínio próprio. Deus quer aqueles que buscam ter o domínio próprio. Amém. Que buscam ser domínio próprio. Aleluia. Sabe como você sabe se você tem domínio próprio? Toma uma fechada na rua aí, você vai ver. Porque são nesses momentos que o velho homem aparece. São nesses momentos que a velha mulher chega. É verdade. Quer saber uma outra forma? Deixa o teu filho fazer uma arte contra você. Aí, meu irmão, você vai ver que você tem domínio próprio. Eu sou o primeiro a falar e eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Hoje mesmo eu falei com a minha filha. Mas automaticamente o Senhor falou assim: aí, filhão, vai falar de domínio próprio, você não é. Quem é você? Eu tinha que chegar nela e falar: me perdoa, filho, eu errei. Mas por favor, me ajuda também a não errar. É verdade. Né? Por favor. Que é difícil, meu irmão, quando você está ali, né, Júnior? Imagina as suas filhas, que elas são tranquilas também, que eu sei. O tempo todo falando, azucrinando, tem uma hora que o cara explode. Mas, meu irmão, se você quer falar e obter o fruto do Espírito, aonde está o seu domínio próprio? Esses são aqueles que Jesus alerta lá no verso 6 de João 15. Conhecem Jesus, sabem quem Ele é, mas esses não estão conectados na videira. Igreja, nem todo ramo está conectado na videira. Existem ramos que eles partem de ramificações. Que o Senhor Ele pede é que nós estejamos inseridos na videira. Lá no Rio Grande do Norte, em Natal, quem aqui já foi para Natal? Depois procura na internet, o maior cajueiro do mundo. Ele fica em Natal, Rio Grande do Norte. Eu morei em Natal cerca de 12 anos da minha vida. E, meu irmão, o bagulho é grande. É um cajueiro que parte de uma raiz, ele cresce, ele, meu irmão, é um quarteirão. Esse quarteirão aqui, ó, onde está nosso prédio, ele é um cajueiro só. Só que dali a gente sabe que tem frutos de caju que saem de outros galhos. Eles não estão ali naquela... na videira, na videira, né? No caju mesmo, na raiz do caju. O Senhor, Ele te pede nessa manhã para buscar a videira verdadeira. E a única forma, meu irmão, de você entrar na videira verdadeira é se você mergulhar na palavra do Senhor. É se você, todos os momentos da tua vida, buscar adorar ao Senhor, buscar estar na presença do Senhor. Eu tenho uma coisa pesada para dizer para a igreja nessa manhã, mas graças a Deus aqui na Bola de Neve também não acontece. Você pode estar dentro da igreja hoje, nesse exato momento, ouvindo eu falar exatamente tudo que eu estou falando agora. E nesse exato momento você não está conectado com Cristo. Você pode estar servindo num ministério, cadê os obreiros da casa? E mesmo assim você não permanece em Cristo. Você pode ter uma vida de aparência, como eu falei, ser que nem aquele limão bonitão. Mas dentro você está seco, longe da presença de Deus. O que o Senhor Ele te fala nessa manhã é que Deus não se relaciona com aparências. Ele responde àqueles que possuem uma real conexão com Ele. Aleluia. A gente precisa buscar essa conexão diária, gente.
É ela que traz o real fruto para as nossas vidas. É ela que traz e forma o nosso caráter. Aqueles que permanecem possuem mentes alteradas. Aqueles que estão na presença de Deus, eles têm os desejos deles alinhados com os desejos do coração do Pai. A sua vontade humana, ela é transformada e a sua oração passa a refletir o coração de Deus. São esses os que estão conectados com a videira. João 15, versículo 7. Coloca no telão, Léo, por favor. Jesus, ele termina fazendo a seguinte colocação. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em você, ou seja, é uma via de mão dupla, amém? Se vocês estiverem comigo, mas também a minha palavra estiver no teu coração, pedirão o que quiserem e será concedido. Versículo 8. E o meu Pai será glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão chamados meus discípulos. Aleluia. O que o Senhor está dizendo aqui nessa palavra, quando Jesus ele fala isso, é que a partir do momento em que você se conectar com o coração do Pai de forma verdadeira, a partir do momento em que você for nutrido com todos os nutrientes que vêm da videira verdadeira, a partir do momento em que o alimento do céu for um alimento que vale mais do que o alimento da terra, a partir desse momento, quando isso acontecer, as suas orações elas serão orações poderosas. Glória a Deus. E o que eu tenho para te dizer nessa manhã é que orações poderosas não vêm de acordo com a entonação que você fala. Não vem de acordo com a intensidade que você gera com a sua própria carne. Mas uma oração poderosa, ela só tem efeito a partir do momento em que você estiver conectado com a videira verdadeira. Aleluia. E você pode estar se perguntando, Senhor, eu tenho orado tanto, eu tenho falado tanto, eu tenho conversado tanto com Deus, mas eu não estou vendo nada acontecer. Será que nessa manhã o Senhor não está te trazendo de volta a conexão com a videira verdadeira? Será que não é isso que está faltando? Será que não é um detalhe que você tem se esquecido? Porque muitos de nós temos falado com o Senhor, mas as nossas orações não têm poder para subir até esse teto. Mas quando estivermos conectados com a videira verdadeira, meu irmão, a palavra que Jesus fala é: aquilo que vocês pedirem, aquilo que vocês quiserem, aquilo que vocês clamarem, aquilo que vocês orarem, tudo isso lhes será concedido. Isso é uma promessa do Senhor. Isso é uma promessa do Senhor. Então, igreja, se há um resumo a ser feito nessa manhã, tudo começa numa conexão. Aleluia. Hoje em dia é tão fácil a gente entender sobre conexão, porque nada funciona se a gente não tiver internet. Isso é um perigo para a nossa geração. Dizem aí os causadores do caos. E eu acredito nisso também. Mas é verdade, você consegue mexer na sua conta bancária se você não tiver na internet. Você consegue aqui nos Estados Unidos, você pode até saber o caminho para sua casa, mas provavelmente não será o caminho mais rápido. Porque quem aqui anda sem GPS nessa terra, meu irmão, que Deus te abençoe. Eu até sei chegar na minha casa. Teve uma vez que eu fui para a escola das minhas filhas, é um caminho, são 2 retas. Só que essas 2 retas teve um acidente no meio do caminho. E se eu tivesse feito 1 milhão de curvas, eu teria chegado muito mais rápido do que... E esse dia eu falei, eu sei o caminho, eu vou ir sozinho. Me dei mal. A nossa vida hoje, ela é baseada numa conectividade superficial. Por que nós precisamos tanto de uma conectividade superficial e a verdadeira conexão a gente perde por qualquer coisa? A verdadeira conexão, ela é banalizada por qualquer coisa. Tudo começa com uma conexão, igreja. Tudo começa através de uma permanência. Sem Cristo, igreja, você não tem nada. Com Cristo, você começa a possuir um fruto. Mas permanecendo em Cristo, você viverá a abundância que o Senhor tem para a tua vida. Amém. Glória a Deus. Igreja, Deus não está buscando performance. Deus não está buscando aparência. Deus não está buscando um esforço religioso. Aquilo que o Senhor busca é um relacionamento verdadeiro. Amém? Feche seu olho, abaixe sua cabeça. O Senhor, Ele apenas busca os adoradores que o adorem em espírito e verdade.
O Senhor apenas busca aqueles que não se perdem por detalhes, mas aqueles que estão inseridos, independente das situações, estão enxotados na videira verdadeira. E existem algumas perguntas que você tem que fazer nessa manhã para que você possa entender se aquilo que você está vivendo é a vontade de Deus ou se é uma vontade exclusiva da tua força humana. E essas perguntas são: será que você está conectado verdadeiramente à videira? Ou será que você vive uma vida apenas de frequentador? Um segundo questionamento que fica para as nossas vidas é: será que existe um fruto real sobre a tua vida? E o terceiro questionamento é: será que você tem sido podado por Deus? Mas será que em meio a essa poda você tem desistido? O que o Senhor Ele te fala nessa manhã é que hoje é um dia de voltar à videira verdadeira. Hoje é a manhã onde você restaurará a conexão. Fazendo um paralelo com o mundo atual, nesse exato momento Deus está desconectando o modem. E Ele vai ligar novamente esse modem. Ele vai ligar novamente esse modem, para que o sinal do Wi-Fi entre ele e você ele fique cada vez mais forte. Alguns de vocês começarão a sentir uma dor no coração. E essa dor no coração é o Senhor olhando para você e falando: filho, filha, será que você decidiu permanecer na minha presença? Filho, filha, será que você decidiu estar na videira verdadeira? Existe uma lista, igreja. Existe uma lista grande que a carta de Gálatas nos fala que nós devemos lutar contra. Enquanto você se conecta com Deus, faz coloca os seus pensamentos diante do altar do Senhor. Olha para Ele e pergunta para Ele assim: será que há em mim algum caminho mau? Será que há em mim algo que tem me afastado do fruto verdadeiro, de produzir o fruto verdadeiro? O apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Gálatas, advertindo da seguinte forma: porque as obras da carne são manifestadas das seguintes formas: o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as dissensões, as heresias. Se há você inveja, pensamentos homicidas, se há você um espírito de bebedice, de glutonaria ou qualquer coisa semelhante a essa, que vocês cometem, se vocês cometem tais coisas, vocês não herdarão o reino de Deus. E essa é uma manhã onde o Senhor ele nos traz ao arrependimento. Porque muitos de nós temos pensado que somos fortes o suficientes para conseguir andar com as nossas próprias forças. Mas se nós temos esse pensamento, aí já nós erramos. Aí nós já pecamos contra o Senhor. Essa é a manhã onde o Senhor ele te clama, Ele pede para você: filho, filha, volte à essência verdadeira. Volte à essência verdadeira. Porque se você quer prosperar nessa vida, você precisa produzir o fruto do Espírito. Se você quer viver aquilo que eu tenho para te oferecer, você precisa buscar o fruto do Espírito. Essa é a manhã onde toda a imundícia do mundo não fará mais parte da
vida. E aquele que é o fruto do Espírito, simbolizado pelo amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, isso será o que nos colocará diante do Senhor. Igreja, se você quer fazer parte da videira verdadeira nessa manhã, eu te convido a ficar de pé no seu lugar. Se você acha que a tua vida está boa do jeito que está, fica sentado. Mas se você quer mais da presença de Deus, se você quer mais da intimidade com o Senhor, você não pode ficar inerte, como se nada estivesse acontecendo, porque o Senhor, Ele te coloca de volta à videira verdadeira. Ele olha para você e ele fala assim: filho, filha, você é um ramo. Filho, filha, você é um ramo. A única coisa que você precisava era de uma ajuda para levantar. Eis-me aqui te ajudando, eis-me aqui te limpando, eis-me aqui te purificando. Você não veio para essa terra para simplesmente ser um espectador. Você não veio para essa terra para simplesmente obter as riquezas do mundo. A maior riqueza que nós podemos ter é a presença de Deus. E é essa riqueza que nós temos que passar para os próximos. Se conecte, igreja, se conecte à videira verdadeira.
posso sair nessa manhã, sem fazer uma oração específica nesse lugar. A gente não pode ir embora simplesmente ignorando que a presença de Deus está nesse lugar, amém? Aleluia. Pode ser que você tenha ouvido falar desse amor soberano, dessa videira verdadeira que nutre o seu mais profundo vazio. Pode ser que você já tenha ouvido falar do Senhor Jesus, mas nessa manhã Ele tocou no teu coração e você teve um entendimento de que Ele é tudo o que você precisa. A igreja inteira, eu queria que colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos e baixasse as suas cabeças. Mas se esse é você que nessa manhã teve um entendimento que só o Senhor é o que te satisfaz, que nada vale mais do que estar na presença e na videira verdadeira, se esse é você, eu queria te convidar a levantar sua mão no lugar que você está. Se esse é você precisando sentir o amor de Deus, sentir o calor do Senhor, se esse é você, levanta a tua mão. E antes de ir embora, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Porque só a presença dEle, só o amor dEle, só o agir dEle é que pode alterar a sorte da tua vida. Só a presença dEle, só a videira verdadeira é que pode te dar os nutrientes necessários para que você possa começar a produzir frutos. Se você está com a mão levantada, a igreja inteira com os olhos fechados, repete essa oração comigo. Aliás, a igreja inteira repete essa oração comigo, amém? Senhor Jesus, nessa manhã, eu entendi quem é o Senhor. Eu entendi que a videira verdadeira é a única coisa que eu preciso para obter a felicidade genuína, para obter o necessário para eu viver. Eu entendi, através das palavras de Jesus, que o Senhor é o único Deus. Nada se compara à tua presença. E eu reconheço nessa manhã que o Senhor enviou o seu único Filho, Jesus, seu Filho unigênito, para que Ele viesse à terra, vivesse na terra, sofresse na terra, levasse os meus pecados adiante, fosse crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitasse. E hoje eu reconheço que o Senhor Jesus está ao seu lado, Deus, e vivo Ele está. E eu entrego a minha vida reconhecendo que o Senhor é o meu único Deus, e nada irá me afastar desse amor genuíno que só o Senhor pode nos dar. Seja adorado, Espírito Santo, seja adorado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode dar o irmão que está do seu lado? Olha para ele e fala assim para ele: irmão, o segredo da vida cristã não é produzir, não é aquilo que você tem feito, não é o seu trabalhar. O segredo da vida cristã é permanecer. Permanecer na videira. A videira verdadeira. Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. E
Eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu e a minha casa, eu e toda a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como o nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que teu nome seja exaltado e adorado, ó vida verdadeira. Nós te louvamos. Nós te louvamos, e reconhecemos que só o Senhor é quem pode suprir as nossas necessidades. Estende a tua mão lá no alto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não apenas nesses dias, mas até o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus. Como um servo sacerdote do Espírito Santo de Deus, eu profetizo uma semana incrível de vitória sobre a tua vida. Uma semana onde sim, as dificuldades não te levarão adiante, mas você sentirá fome e sede e vontade de estar enxotado na videira verdadeira. Viva experiências que o Senhor tem para derramar sobre a tua vida. Gaste tempo na presença do Senhor. Que você possa ir na paz do Senhor, que o seu domingo seja incrível e que você tenha uma semana maravilhosa para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe.